extrema-direita, com o fascismo, de mobilizar um pessoal totalmente desregulado. E esse pessoal não tem diretriz política nenhuma, porque eles só pensam, vai ser essa Damares. Ela, desde que entrou aí, não falou uma coisa séria. Se vai em Traub, o ministro anterior, o Vélez, que falou que os brasileiros eram canibais. Esse pessoal não tem nada a ver com a realidade. De nenhum ponto de vista. Mas tem o projeto, tem a unidade na destruição. Na destruição, mas por quê? Porque essa massa enlouquecida de baixo, ela não tem diretriz, mas os de cima, que são imperialistas, eles têm uma diretriz. Então eles organizam isso num determinado sentido, destrutivo. O Brasil, uma coisa importante, a gente estava comentando um pouco antes do programa, né, sobre o problema do nuclear, né? Não foi o eixo, Amorim. O Amorim falou sobre o problema nuclear. Acontece o seguinte, o Brasil é um dos países atrasados mais desenvolvidos que tem. Para os norte-americanos, em crise total, como eles estão, porque eles estão numa crise total, liquidar a economia brasileira é abrir espaço para a economia norte-americana. Claro. O Brasil, por exemplo, é o único país, fora dos grandes, que domina todo o ciclo da energia atômica. Quer dizer, não é um país atrasado. Você vê, o Irã não dominava. Né? A maioria dos países não domina nenhuma parte desse ciclo. São os russos, chineses e alguns países onde o imperialismo deu. Por causa do Paquistão, né? Os russos deram para a Índia, senão não teria. O Brasil não. O Brasil, por conta própria, sob a sola dos norte-americanos, desenvolveu o ciclo, né, de beneficiamento do urânio, todo o ciclo nuclear, tem condições de fazer um submarino atômico. Quer dizer, é um país muito desenvolvido. Não é do interesse da economia norte-americana limpar o terreno aqui e aí põe empresas norte-americanas, não é? Conquistar o território. Conquistar, né? O território, recolonizar totalmente o Brasil, de um ponto de vista econômico. Esse governo não é um governo nacional. Agora, não é um governo nacional, é um governo antinacional. Antinacional. Agora, quando você fala, por exemplo, em fora Bolsonaro como bandeira mobilizadora, aí eu queria confrontar com o comportamento dos setores da oposição que acham que tem que agir institucionalmente. Né? Por exemplo, então tem a reforma da Previdência. Não vamos negar o debate da reforma da Previdência, vamos dialogar, fazer as nossas emendas e tal. Porque tem uma figura que tem gerado muito debate aí nos setores de esquerda, que é a deputada Tabata Amaral, que é do PDT, dizem que é a menina dourada do Ciro Gomes, né? Que hoje estava no jornal Estado de São Paulo uma notícia dizendo que ela trai a orientação partidária do PDT e vai defender uma reforma da Previdência, não a do Bolsonaro, mas vai lá apresentar emendas e tal. Porque se eu defender pura e simplesmente a do Bolsonaro, fica muito ruim. Exatamente. Então tem que ser uma outra reforma da Previdência. Como você vê esse comportamento de alguns setores que querem legitimar esse governo, legitimar a sua agenda e dialogar com esse governo? Não, primeiro a gente tem que dizer uma coisa sobre essa deputada, que é o seguinte: ela é uma criatura de um grupo que forma deputados e lideranças políticas no Brasil, que é um grupo norte-americano. Ela foi formada por eles. Quer dizer, a gente sabe o que são esses grupos. Esses grupos têm ligação com a CIA, com o Departamento de Estado. Esses acreditam, essas coisas todas. Exatamente. É como os esquálidos venezuelanos, o Juan Guaidó, o Vicente López, tanto que ela apoia o golpe na Venezuela, né? Então nós temos que levar em consideração isso daí em primeiro lugar. Na realidade, é uma pessoa, um agente de forças semi-ocultas aí, porque isso aí também está público, o grupo do qual ela faz parte. A maioria do pessoal desse grupo é do Partido Novo, por aí a gente vê. Que é um grupo de infiltrados na política brasileira. Né? Evidentemente que é tipo o MBL, treinado no exterior e exportado para o Brasil para... E como é que se combate isso aí? Antes de mais nada, deixa eu só saudar o Marcelo Alves dizendo: vocês viram o ministro confundir CAF e CAFTA? A gente viu. Você vê o nível das pessoas que hoje comandam o Brasil, né? Esse é o ministro da Educação. O pessoal anda lendo CAFTA e comendo Kafka, mas enfim. Mas, Rui, e aí, como é que se combate esse tipo de infiltração? A primeira coisa, precisa denunciar a infiltração. Não se pode admitir a infiltração na política nacional. O infiltrado é um agente inimigo do país. Tem que dizer isso abertamente.
e essa moça